Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Para começar o programa hoje, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Ontem, 17 estados ficaram paralisados em suas rodovias pelos caminhoneiros. Caminhoneiros que não aguentam mais pagar pedágios, mesmo quando o eixo está erguido. Caminhoneiros que não aguentam pagar um preço de óleo diesel extorsivo, caminhoneiros que não aguentam mais a pressão feita sobre eles, inclusive alguns sendo obrigados a andar em estradas de péssima qualidade. Os pedágios sobem a hora que os governantes querem, o óleo diesel hoje está um absurdo. Para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, o nosso óleo diesel custa 4 vezes mais do que o óleo diesel, por exemplo, nos Estados Unidos. Custa 4 vezes mais do que, por exemplo, na França, 4 vezes mais do que na Inglaterra. Isso não é justo. Aqueles que fizeram o desfavor ao Brasil de acabar praticamente com a Petrobras, que ontem foi desclassificada, deixando de ser um ativo positivo, passando a ser um investimento de risco. Ela que vem sendo desclassificada a todo momento, que existem denúncias que obviamente serão muito melhores apuradas, denúncias de desvios de 88 bilhões nesses últimos 12 anos, nesses últimos 3 governos. E quem paga a conta? O caminhoneiro? A dona de casa que vai comprar no supermercado 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e paga 40% do valor do produto em óleo diesel? Porque esse produto não vem da fazenda para cá de carroça, vem de caminhão. E o caminhão usa óleo diesel. E 40% do valor agregado do bem de consumo, do hortigranjeiro, da carne, 40% é preço de transporte. Situação difícil. Ontem eu fiquei estarrecido vendo a polícia partindo para cima de trabalhadores caminhoneiros, agredindo, espancando. Lembram que eles falavam lá atrás que o governo militar batia no trabalhador? Lembram? Triste, né? Triste realidade. Como pimenta nos olhos dos outros é refresco. Preocupante. A situação do Brasil hoje é preocupante. Estamos virando uma praça de guerra. E isto não é bom para ninguém. É ruim para todos. É ruim para o governo, é ruim para a população, é ruim para aquelas pessoas que querem tocar a sua vida calmamente, sem nenhum tipo de atributo. Só é bom para o Eduardo Suplicy, para ele é bom. Né? 52 mil reais de aposentadoria paga com o seu e com o meu imposto, aí é bom. Mas para quem tem que trabalhar, para quem tem que comprar o pão de cada dia, para quem tem que trazer o sustento para dentro de casa, para o caminhoneiro que depende do seu transporte para sobreviver, a situação está caótica. Tenham juízo, senhores. Tenham juízo. Nosso país precisa de calma e de muito juízo de quem o governa. Muito juízo que não estão tendo. Que não estão tendo. Não adianta você juntar 10 bilhões numa conta lá na Suíça. Você não vai conseguir gastar. Você vai morrer e o dinheiro vai ficar aí. Não adianta vocês quererem bolsos cheios, 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 cheios. Ah, vou garantir até a minha 10ª geração. Quem pregava a renda mínima buscou para si renda máxima. Juízo, senhores. Nosso país precisa de paz, de harmonia e de juízo e de menos corrupção. Quanto mais essa gente tem, mais essa gente quer. E o povo, quanto menos tem, com menos fica. Ah, mas depois que ele estiver morrendo de fome, eu dou uma Bolsa Família para ele. Legal, né? Você fica bilionário, aí você mata o outro de fome e dá uma cesta básica para ele. Legal, né? Boa, bacana. Juízo, juízo é o que nós precisamos. E tenho dito. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei um moço que tem um trabalho brilhante aqui no nosso município. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que é uma personalidade aqui da nossa cidade. Ele que é presidente da CEMAG. O que é CEMAG? É uma fábrica de caminhão? Não. CEMAG é a Confederação Municipal das Associações de Moradores do Guarujá. Cada comunidade, cada bairro, cada local tem uma associação de moradores e isso é agregado em uma confederação
E o presidente da confederação é o Márcio Souza da Luz. Obrigado, Márcio, por você ter vindo aqui prestigiar o nosso programa. Eu é que agradeço, né, estar aqui. A gente acompanha o teu programa, né, é um programa com bastante audiência, e aqui a gente espera ter a oportunidade de estar falando sobre a SEMAG, sobre as ações que a SEMAG desenvolveu nos últimos 2 anos e o congresso que a gente vai estar realizando. Márcio, antes de a gente começar a falar da associação, você deve ter acompanhado ontem a movimentação pelo país. Nós tivemos lá no Rio de Janeiro pessoas uniformizadas, né, com a camisa do Partido dos Trabalhadores, com o símbolozinho aqui, agredindo a população que estava protestando contra a roubalheira da Petrobras. Você tem visto a greve dos caminhoneiros. Enfim, como é que você vê essa situação do Brasil hoje? Jonas, o país hoje ele tá vivendo um momento ímpar, né? A gente tem aí o governo do PT há mais de 10 anos no poder. Mais de 12. Mais de 12 anos, né? 12 anos no poder, afundado aí em escândalos de corrupção, já desde a gestão do Lula e tudo mais. Um governo que avançou no campo social, né, com projetos Eu não sociais. consigo enxergar isso. Não, Como é que você pode falar que alguém avançou no campo social se ele pega 10 bilhões e distribui para o povo e pega 80 e põe no bolso? Eu não consigo entender isso. Alguém me explique, pelo amor de Deus. No governo do Fernando Henrique, nós não tínhamos FIES, ProUni, nós não tínhamos Bolsa Família. Márcio, eu fiz direito na década de 70, há 40 anos atrás, com crédito educativo, Sim. que era muito melhor do que o FIES, porque você Sim. entrava na faculdade, estudava, depois que você terminasse, você pagava com um percentual daquilo que você conseguia ganhar com o diploma na mão. Jonas, eu não estou aqui, não tenho procuração para defender claro, o PT, claro. não sou militante do PT. Claro. Votei na Dilma, Sim. sou eleitor votei na Dilma, votei no Lula, porque eu vejo que existe uma diferença entre o pensamento de direita, o pensamento da burguesia, o pensamento da classe dominante e o pensamento mais da luta dos trabalhadores, da luta de classe e tudo mais. O problema é que o PT chegou no poder e fez alianças espúrias. O PT se juntou com o que não presta da nossa sociedade. Se juntou com o Maluf, se juntou com o Sarney, se juntou com um bando de bandidos, essa é a grande verdade. E permitiu aí que dentro do governo tivesse tantos esquemas de corrupção, que está sendo apurado, que está sendo julgado agora. O país hoje tem militante do PT que tenta defender aquele PT original, lá de trás, que fazia as greves, que fazia a luta nesse país, que lutou pela democracia. Esse PT hoje não existe. Eu acho, inclusive, que o PT caminha, talvez, aí para a perda do governo federal. Quase perdeu agora e quase perdeu por conta disso. Quase perdeu para o Aécio por conta dessa guinada à direita, por fazer esse tipo de alianças. Mais ou menos como tem aqui no Guarujá. E eu digo aqui que não perdeu porque contrataram uma empresa... Ó, eu estou falando, tem o nome, SIC, RG, OAB... Porque contrataram uma empresa da Venezuela para contar os votos. A Venezuela não tem nem computador. E os caras vieram aqui contar os votos da urna eletrônica. Eu que estou falando, tá? Tá? Porque tem mais de 200 pedidos de auditoria de urna e todos caem na mão do Dias Toffoli. Dias Toffoli é o ministro do Supremo Tribunal Federal que não passaria em concurso nem para juiz de futebol. Porque ele fez concurso para juiz em São Paulo, no Espírito Santo, no Rio, não passou. Aí ele foi trabalhar com o Zé Dirceu, é eu que estou falando, é o Jonas Grebe que está falando. Foi trabalhar com o Zé Dirceu, aquele que foi preso e tal, e aí virou ministro do Supremo Tribunal Federal. É eu que estou falando, eu respondo por isso, ok? Nem para juiz de futebol ele passaria em concurso. E hoje é ele que julga as questões eleitorais do Brasil. Ó, gente, dá licença, né? Jonas, vamos falar sério. Jonas, você perguntou como é que eu vejo hoje. Na verdade, o país vive hoje o reflexo de junho de 2013. Se você pegar até junho de 2013, o Brasil era um país. De junho de 2013 em diante, o Brasil é outro país. Até ali, a impressão que a gente tinha é que nós somos representados por vereador, por deputado, por senador, por presidente, governador, prefeito. Então, tem o sindicalista que nos representa, tem o presidente da associação do bairro. Então, nós somos representados por uma série de pessoas. Até junho, havia uma calmaria no país. Só que os problemas sociais são agravantes. Os serviços públicos no país estavam terríveis, uma qualidade péssima. Então, em junho, tudo isso veio à tona. Começou com a manifestação contra o aumento do transporte, com a molecada apanhando da polícia, como você falou agora. Hoje é os caminhoneiros que estão apanhando. A bola da vez apanhando hoje da polícia que o PT os manda caminhoneiros. bater, tá errado. Mas quem foi para a rua, na verdade, foi o povo que não aguentava mais ser representado por pessoas que não dão resposta para os problemas sociais. Então, o que marcou junho de 2013 é a cartolina e a pessoa dizendo, ó, eu me represento, fulano não me representa, né? O vereador não me representa, prefeito não me representa. E junho de 2013 atingiu todo mundo, pegou de A a Z, pegou o PMDB, pegou o PT,
Pegou Dilma, pegou Antonieta, pegou o governador Alckmin, pegou todos os governantes, deputados, sindicalistas, pegou nós das associações de moradores. Alguns de nós, antenado, foi para a rua junto com o povo. Outros ficaram perguntando, como é que o povo vai para a rua e não chamou a gente? Como é que o povo saiu para a rua? Agora mesmo, os caminhoneiros, eles estão na rua e o sindicato não foi. Assim como os garis no Rio de Janeiro foram para a rua e o sindicato tinha negociado com a prefeitura. No Guarujá... Então já não representa mais. É a questão da representatividade. No Guarujá, por exemplo, no ano passado, os professores foram para a rua antes mesmo do Ciproem se posicionar. Antes mesmo do sindicato ir lá e dizer, olha, não aceito 0,5%, os professores já estavam na rua, já estavam questionando, já estavam nas redes sociais. Não tem como alguém dizer, não fui chamado, né? Porque o que acontece, Jonas, é que o povo, ele tem, né, no decorrer desses últimos meses, o povo tem entendido que você precisa ir para a rua, você precisa ir para a luta. Nós paramos o Rabo do Dragão, coisa de um mês atrás, junto com algumas lideranças lá, e as associações de moradores não participaram do protesto pelos médicos lá no postinho do Perequê. A CEMAG foi, juntou lá com algumas lideranças, com alguns moradores, mas as associações não foram. Nós paramos por 3 horas e meia a pista do Rabo do Dragão ali da estrada do Perequê, Bertioga, paramos, obrigamos a Secretaria de Saúde a vir negociar com o grupo de moradores, negociou-se a volta do médico, negociou-se as reivindicações, sem a participação dos representantes. O bairro tem, inclusive, vereador, Sim. que não estava lá na luta, que não foi para cima, porque tenta se resolver as coisas na negociação, tenta se resolver no gabinete, tenta se resolver a portas fechadas, e assim não se resolve, só se resolve com o povo na rua. Os caminhoneiros terão algum ganho, com certeza, com essa paralisação. O povo está perdendo? Tá, já está faltando coisa no mercado, Sim. já está faltando, o leite está sendo jogado fora. O que a gente tem assistido aí nas reportagens... Os porcos morrendo porque não tem alimento. Sim, mas os trabalhadores, eles têm todo o direito de ir para a rua, Claro. de lutar, de defender os seus direitos. E o país hoje é esse, é um país democrático que permite isso. Eu não consigo aceitar a volta da ditadura, como alguns pregam. Eu não consigo aceitar que alguns militantes queiram defender o governo na porrada. Tem que defender nas ideias, tem que tirar o que está errado. O governo, isso vale para todos os níveis. Vale para todos os níveis e para todos os governos. Todos os governos. Vale para o pessoal da Dilma, do PT, vale para o pessoal da Antonieta. Eu já vi aqui no Guarujá, por exemplo, alguns companheiros do governo que me cercavam. Você está fazendo movimento contra a prefeita. Não é contra a pessoa, é contra as atitudes. Quando tentaram fechar o PS, que a prefeita foi na televisão e disse que ia fechar o PS de Vicente Carvalho, nós víamos... Da Vila São João? Isso, nós víamos num bom relacionamento com o governo. Tínhamos feito, inclusive, um café da manhã com a prefeita para levar algumas reivindicações. Isso em junho. Quando chegou em janeiro, ela anunciou, vou fechar o PS. Dá para a gente ficar quieto? Não, nós fomos para a rua, fomos espernear. E algumas pessoas do governo... E não fechou? Não fechou, porque a gente foi para a rua, porque a gente brigou, porque a gente foi para as redes sociais, fomos para a feira de domingo, ficamos na porta do PS protestando. Logo em seguida, eles deram uma melhorada, logo em seguida, além de não fechar, ainda lavaram, pintaram, arrumaram, deram um grau ali no PS, o PS ficou melhor. Hoje ele encontra-se sucateado. A gente lá tem uma situação de dia sim, dia não ter médico. A prefeita, infelizmente, o secretário de saúde tirou os pediatras, levou para o PAN da rodoviária 7 quilômetros de distância aqui da população de Vicente Carvalho. Né? E quando a gente percebeu que havia uma intransigência do secretário Daniel Simões em atender às nossas reivindicações... Ex-secretário. Ex-secretário. Então, mas na ocasião era o secretário, era intransigente, para ele a visão da saúde é uma visão tosca. Ele acha que o problema da saúde se resolve com boa alimentação e exercício físico, como se a gente não ficasse doente. Ajuda, né? Mas... Ajuda, né? Boa alimentação e exercício físico. Não vai salvar. Não, mas boa alimentação e exercício físico não vai salvar uma pessoa que teve um acidente, que tomou um tiro, que foi esfaqueado, ou que sofreu um acidente doméstico, ou que foi espancado na rua. Boa alimentação e exercício físico não vai livrar o cara e ele precisa desse atendimento. E quando a gente cobrou tudo isso dele, ele veio com essa conversa para nós. Então, nós acabamos por judicializar a coisa, levamos para a doutora Silvia, que é a promotora da saúde, judicializamos a questão da saúde na cidade, e mesmo judicializando, a gente tem participado de lutas pontuais. Lá no Perequê mesmo, como eu te falei, fechamos lá por 3 horas e meia a estrada para protestar e para pedir que as autoridades viessem, olhassem para aquele povo do Perequê, e conseguimos, saímos vitoriosos. O secretário se viu obrigado a mandar um representante lá para negociar, e as negociações avançam lá. Lá quem encaminha a luta lá é o companheiro Naldo, que é uma liderança lá do Perequê. Conheço muito.
Então, lá quem está tocando as coisas sou ele. Recentemente, nós tivemos, de sexta-feira, a gente ia fazer um movimento para parar a cidade por conta da questão da região da Vila Zilda, Morrinhos, Cachoeira, e até aqui no Paicará mesmo, no Guarujá. Questão das enchentes. Enchente, problemas de infraestrutura nos bairros, problemas de zeladoria, né, e todos os outros. A ideia era fazer um ato em defesa da cidade. O vice-prefeito do Hino, né, que é uma pessoa bastante séria, ele correu, se antecipou, procurou as lideranças, dialogou com a gente, se comprometeu com o cronograma de obras, né, principalmente para aquela região da Vila Zilda, que é onde estava mais gritante os problemas. E aí a turma lá da Vila Zilda resolveu que era melhor não fazer o protesto na medida em que o vice-prefeito, que é o secretário de obras, se comprometeu com o cronograma de obras. Aqui no Paicará está acontecendo muitas obras, né? O povo, inclusive, do Paicará tem uma sensação de que com as ruas sendo asfaltadas, de vai dar uma melhorada. Melhor escoamento de água. Melhora uma série de coisas. Mas ainda há muito por se fazer, não só no Paicará, como na Vila Zilda, como em toda a cidade. O que a gente percebe é que essas coisas elas só começam a andar quando a gente pressiona, quando a gente vai para a rua. Não adianta ficar esperando que os nossos representantes vão fazer alguma coisa. Nós temos que ir para a rua, temos que pegar a cartolina, como em junho, e lá dizer, ó, na minha rua tem um buraco enorme. E temos que postar isso na rede social, temos que se juntar. É um protesto que ele é individualizado, de certa forma, mas você tem condição de juntar várias pessoas que têm o mesmo problema e cobrar das autoridades. Aí é feita alguma coisa. Os escândalos na Petrobras e todas as outras coisas que estão vindo à tona, não foi à toa, foi porque o povo foi para a rua e exigiu fim da corrupção, investigação. Em junho, essa bandeira da corrupção, a bandeira da moralidade foi levantada. E o Ministério Público e a Polícia Federal ganhou força para ir para cima dessas quadrilhas que rouba há anos esse país. Desde o governo do Fernando Henrique já vem roubando. Desde o Pedro Álvares Cabral. Desde Pedro Álvares Cabral já vem roubando. Então, mas o povo... Mas uma hora vai ter que parar, Márcio. Não dá mais. Não tem mais o que roubar. E os caras continuam metendo a mão em tudo. Quando o povo cobra, sabe? Quando o povo exige, quando a sociedade se organiza, quando há fiscalização da sociedade, né, em relação ao poder público, sem controle social, sem que o povo controle ao poder público, não adianta, vão meter a mão sempre, vão deixar de fazer o seu papel. Hoje, quando ninguém cobra nada, o funcionário público ele fica lá no gabinete dele, sossegado no Facebook, trocando ideia, conversando sobre a vida dele com o colega do lado. Como é que vai jogar o time domingo? Exatamente. Quando vem a comissão de moradores, quando vem os reclamos na porta da secretaria, na porta do gabinete, lá na repartição, aí todo mundo começa a trabalhar, todo mundo apaga as telas do Facebook, aí todo mundo começa a olhar para o computador com cara de sério, e aí você olha para a tela, já não tem mais Facebook, porque está todo mundo já, opa, tem que trabalhar. Chegou meu patrão. O patrão do funcionário público é o povo. Eu sou patrão dos funcionários públicos de Guarujá. É o povo que é o patrão, é nós que temos que cobrar. Agora, o que acontece é que a gente tem uma sensação de que nós elegemos os representantes, eles vão resolver o problema e a gente cuida da nossa vida. Não é bem assim. Hoje não está assim. Hoje a gente Márcio, vamos dar uma paradinha. Vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito dos daqui. É assim, quando o negócio fica bom, passa rápido. Voltamos já já do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. E eu estou dizendo para ele aqui no intervalo que quando nos chamam de burguês porque nós somos brancos, é a mesma ofensa do que você ofender alguém por outra etnia. Ou eu estou errado? Está errado. Burguês é a burguesia, aquele que tem os grandes meios de produção, é aquele cara que é rico. Quando eu chego no lugar, é burguês. Não tenho nada contra branco, minha filha tem olho azul, eu não tenho nada contra branco. E minha mulher é da sua cor. E a minha mulher é da sua cor. E ela nunca me chamou de burguês. Não tenho nada contra branco, pelo contrário, a gente é contra qualquer tipo de preconceito, nós defendemos o fim dessa contradição na sociedade, uns com milhões
e outros sem absolutamente nada. E esses que têm milhões são uma pequena parcela da sociedade, ínfima, e a inclusive quantidade gente que enorme foi para o governo gente... pobre, que hoje tem milhões, Exatamente. que o filho tem bilhões, que a Exatamente. filha tem bilhões, A nossa, né? E gente Jonas, que a foi lá nossa pobre luta, também. A nossa luta é para acabar com as contradições na sociedade, o que a gente quer... Mas, ô Márcio, aí o cara chega lá no poder, é claro que não é o seu caso, você está aqui batalhando, como eu estou aqui batalhando também. Eu desisti de nosso disputar feijão de cada dia. eleição. Mas esses caras chegam lá falando em igualdade social e falando em renda mínima, sai com a aposentadoria de 52 mil, que vai sair da fome do povo. Mas vamos falar de confederação? Vamos lá, vamos falar da confederação, até porque o tempo é pouco para a gente fazer essa discussão. Mas nós vamos fazer mais programa, pode deixar. Esse é o tipo de debate que eu gosto. Virei com o maior prazer. Então, nós vamos ter o congresso da CEMAG nos dias 11 e 12 de abril. Esse congresso ele reúne 15 delegados de cada associação de bairro. E se o cidadão que está nos assistindo hoje quiser participar do congresso, se ele reunir 15 moradores, ele pode participar do congresso. Ele só tem que preencher essa ata que a gente disponibiliza lá na Avenida Guarujá 397, na sede do Avenida Paicará. Guarujá 397. Isso. Ou na associação de moradores do bairro dele, ele procura a liderança Vai ter lá do uma bairro. ficha dessa. Tem uma ficha dessa que nós estamos começando a distribuir em todos os bairros. E ele preenchendo essa ficha, ele vai se credenciar como delegado. O delegado ele tem direito a voto, ele pode votar e ser votado. Ele pode concorrer a participar da futura diretoria da CEMAG. E aí ele vai lá para o Congresso e ele diz o que ele pensa, ele defende as ideias dele, ele dá as propostas, ele faz as reivindicações para que sejam levadas ao poder público. Então, se tem um problema hoje no seu bairro, né, da Prainha, Vila Zilda, Morrinhos, Santo Antônio, Centro do Guarujá, Guaiúba, onde tiver problema e você quer participar da solução desse problema, não quer deixar na mão dos políticos, quer você ser o protagonista da história, você quer ir lá discutir, debater, o Congresso é uma oportunidade, porque depois, só daqui a 2 anos, nós vamos ter outro Congresso. Então fala onde que vai ser. Vai ser no CDL, no salão do CDL, no domingo do dia 12. Dá o endereço do CDL. O CDL fica na Avenida Lins, é Lins ou é Jaú? Só olha aqui no regimento, ainda não gravei o local. É Rua Jaú, se não me engano. Tá bom, depois a gente vê com ao mais lado, calma. Clube de Diretores Lojistas. Não tá bom, o endereço pois- nada, mas mais calma. do lado do Napoleão. Tá ok. Do lado do Colégio Napoleão E o Laureano. que é que nós vamos resolver nessa reunião da Confederação? nessa Esse Assembleia? congresso, ele aprova as propostas, né, que serão levadas ao poder público, aprova o plano de lutas, como que vai se comportar a futura diretoria da CEMAG, elege a próxima diretoria para encaminhar essas lutas. Então, ele é um palco, ele é um momento de debate, de discussão. Essa discussão que a gente fez agora aqui, com certeza, é reproduzida lá no Congresso, as pessoas falam o que pensam, o que acham, defendem suas ideias, mas a gente sai de lá com as propostas aprovadas e votadas. O Congresso não é, por exemplo, essas reuniões que a Prefeitura faz de orçamento participativo, que você vai lá e diz, eu quero resolver isso, depois os caras anotam tudo, vai embora e nunca resolve nada. Não é isso. O Congresso é para organizar a luta, é para você dizer, eu quero isso, isso e isso, e vamos lutar por isso. Vamos fazer protesto, vamos procurar o secretário, vamos procurar o governador, vamos procurar os deputados, os Você consegue vereadores. quantas pessoas, em torno de quantas pessoas numa movimentação dessa? Olha, esse congresso é o maior congresso, a previsão é o maior congresso da história da CEMAG. Nós temos congresso pequeno, quando a gente aprova um critério de participação de 3 por entidade, por exemplo, a gente consegue reunir aí cerca de 100 pessoas. Como esse congresso, o critério é de 15 por associação ou bairro, porque ainda tem o seguinte, se o cara não é da associação, a gente chama de Câmara Popular, que é esse esquema de que ele junta 15 moradores e vai os 15 para o congresso como delegado. Então, nós achamos que nesse congresso ele tem uma capacidade hoje de reunir 1.500 pessoas. Não vamos ter tudo isso, mas a gente deve ter entre 300 e 500 pessoas debatendo os problemas da cidade, elegendo a próxima diretoria e dando trabalho para esse final de mandato e o futuro prefeito, porque a gente vai pegar aí o fim do governo Antonieta e o comecinho do próximo. Então, essa diretoria que foi eleita, ela vem com um projeto que Como vai é que ser você vê aprovado. essa movimentação política do Guarujá para a próxima eleição? Estão falando hoje aí já em 23 candidatos? Eu acredito que vai ter mais ou menos isso. Nós fizemos no ano passado, na eleição passada, Jonas, um projeto chamado Trocando Ideias. E nós reunimos todos os pré-candidatos antes mesmo da eleição. Só quem não participou foi o Nelson Fernandes e a prefeita Antonieta. Todos os outros candidatos a prefeito participaram. Inclusive, alguns juraram de pé junto que seriam candidato, né, que não abririam mão da sua candidatura
e depois foram ser vice de alguns, outros candidatos. E tem alguns que juraram com os 4 pés juntos. Exatamente, que não seriam candidatos e depois foram candidatos. O que a gente percebe, essa movimentação toda, um monte de gente se lançando candidato, é tudo negociação, é tudo para poder depois ser vice de alguém ou para vir candidato a vereador. Candidaturas sérias na cidade, calçadas em partidos políticos, em grupos políticos, nós temos aí talvez de 6 a 9 no máximo. 6 a 9. 6 a 9 candidaturas sérias, que tem grupo, que tem consistência, que vão realmente disputar. E eu acho que é uma eleição em aberta. Mas 6 a 9 é muito ainda. Candidatos? Assim, calcados. Vamos falar desse universo maior. Mas aí você enxuga e fica de 6 a 9. É muita gente. Nós temos no Brasil cerca de 30 partidos já legalizados. Já 32, com 18 na fila para chegar a 50. Então, vamos ter cerca de 50 partidos. Quando a gente fala em 9 grupos aí disputando a eleição no Guarujá, está dentro de uma realidade nacional de 32 partidos organizados, cerca de 18 ainda por tentar se legalizar. Isso. Então, tem muito grupo, tem muita divisão política, muitas ideias. Eu acho isso saudável para a democracia. Acho ruim para a organização social, mas para a democracia é ótimo, que cada um monte seu grupo e vai disputar. Quem tiver mais garrafa para apresentar vai levar o poder nessa cidade. Mas não muda, viu, Jonas, o fato de que o povo, independente de quem administra a cidade, o povo tem que se organizar e tem que lutar. Isso sem dúvida. Porque se deixar na mão Sempre deles... foi assim. Se deixar na mão deles, acontece o que está acontecendo. Poxa, a prefeita Antonieta, ela vem da mesma origem que a gente. Ela foi militante do Partido dos Trabalhadores, fez movimento social. O pai dela, na associação lá do Morrinho... Continua. Então, assim, ela vem do mesmo seio que a gente. A diferença é que quando chega no poder, como você disse, muda a visão, muda o jeito de tratar. Até porque muda a pressão também. Mas aí é que tá, as pessoas dizem, as pessoas mudaram lá. Algumas mudam a visão, mudam o jeito, mas elas também se revelam. Se revelam péssimos administradores, se revelam arrogantes, se revelam perseguidores, entendeu? Eu não sou candidato a vereador, não serei candidato, não tenho essa intenção, tanto que eu estou fazendo o curso de Direito, fui estudar, vou atuar na área da... Bem-vindo ao clube. Vou atuar no direito, quero ser operador do direito. Não tenho pretensão de concorrer a cargo público, porque a gente faz manifestação e eu vejo alguns vereadores que participaram com a gente, timidamente, se escondendo atrás do poste para participar de um movimento. Eu quero ter liberdade para falar o que eu penso e ser responsabilizado pelo que eu falo, pelo que eu acredito, né? E a gente toma esse cuidado de falar só a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Hoje, quando a gente fala que o Guarujá tem alagamentos em dias de chuva, eu estou mentindo? O sujeito hoje ele anda de carro, depois no meio da chuva, ele está parado, ele vai gastar de 500 a 800 reais com problemas mecânicos no carro por conta desse Hoje uma lavagem interna custa mais de 200 reais. Vai gastar por quê? Porque não tem a drenagem adequada, porque não se faz um planejamento adequado antes de se fazer uma obra, porque não se discute com a comunidade, porque traz uma empresa de fora que não conhece a geografia do bairro, não sabe o que se fechar, se tapar alguns lugares, depois vai dar enchente lá na frente e a obra vai ter atrapalhado tudo isso. Essas enchentes estão sendo provocadas, em parte, por falta de planejamento nas obras que estão acontecendo na cidade. Porque as ruas não enchiam antes. Você muda a natureza cobra através da... A Vila Áurea não enchia. Várias ruas da Vila Áurea não enchiam, hoje enche. No Paicará, várias ruas que não enchiam, hoje enche. Na Vila Zilda fica debaixo d'água. Essas chuvas de março que vem por aí, as pessoas já têm que começar a preparar banquinhos e tudo mais para colocar seus móveis se não quiser perdê-las. Porque as águas vão entrar dentro das casas por conta de tudo que está acontecendo na cidade. E tudo isso é falta de planejamento. As pessoas que estão à frente do poder público têm que planejar melhor as coisas na cidade. O PS de Vicente de Carvalho é falta de planejamento, quer fechar sem construir o outro. Você tem que primeiro construir, se planejar, se organizar. Dar uma opção de atendimento para a população. Usar a seriedade antes da vontade do jogo político. A seriedade em fazer aquilo que a população precisa. E não o que o político precisa para conseguir voto. Márcio, acabou. É uma pena. 30 segundos para falar tchau. Eu queria agradecer, Jonas. A gente vai ter esse congresso, é a minha despedida, porque a nossa confederação não permite reeleição. É um critério nosso e vou continuar participando da confederação. Ela tem 6 anos de existência. Vamos eleger uma nova diretoria e vamos continuar lutando pela nossa cidade. É isso aí, uma honra muito grande receber aqui o Márcio Souza da Luz, presidente da CEMAG, Confederação Municipal das Associações de Moradores do Guarujá, que muito nos honrou aqui com a sua presença. Muito obrigado, Márcio. Valeu, obrigado, Tiago Bruni, nosso
Nosso capitão mora aqui, ele que nos assessora bastante como nosso produtor. Obrigado às pessoas que estão nos ajudando a fazer esse programa e colocar no ar. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.